Certo. Então, nós vamos começar hoje com qual produto? Qual conserto, Isso. manutenção? Vamos O lá. primeiro, que é o mais conhecido de todos, que é uma torneira de cozinha. Nós podemos colocar torneira de cozinha ou uma torneira de lavatório também. Essa aqui é um modelo gourmet, creio que muitas pessoas conhecem, mas em si o mecanismo ele é praticamente igual para todas as torneiras. Ele é mais ou menos padronizado. Então, essa torneira tem muitas coisas que pode dar problema nela, como por exemplo o arejador dessa torneira, que é onde sai a água aqui. Acontece às vezes de quebrar, ou ele começar a vazar, simplesmente. O pescoço dessa torneira, visto que ela é uma torneira bicamóvel, né, uma torneira que gira para todos os lados, pode dar problema aqui também, né, que aqui a gente chama de pescoço, e aqui dentro tem alguns anéis e tem alguns modelos que tem tipo um plastiquinho, que é uma cestinha, que também dá problema ali. E o principal que é o mecanismo. Existem alguns modelos de torneira, como essa aqui, que é uma torneira 1/4 de volta, né? Essa alavanca que você só aciona ela assim. Tem o modelo MVS, que é aquele modelo que você precisa dar várias voltas para abrir, várias voltas para fechar. Existe o modelo monocomando, que é uma torneira já um pouco maior, que tem uma aqui atrás, inclusive. Esse modelo aqui, olha. Esse modelo aqui que é a torneira gourmet monocomando. Então ela mistura água quente e água fria. Temos também a torneira temporizada, que é aquela que você aperta. Essa é mais para lavatório. Você aperta, você solta, ela escorre um pouco de água ali, desce um pouco de água e depois para sozinho. Então, como é uma coisa que usa muito, principalmente torneira de cozinha, você vai abrir muitas vezes ali para lavar a louça, para fazer a comida. Então, é uma coisa que dá muito problema. E também a torneira de lavatório, que você vai usar todos os dias aí o banheiro. Então, realmente é uma coisa que dá muito problema. E se nós formos ver o tanto de chamados que eu tenho aqui para fazer conserto de torneira, é um dos serviços mais rentáveis, assim, por assim dizer. Certo. Ô, João, mas fala uma coisa. Por exemplo, uma torneira dessa aí custa quanto? Qual o valor da torneira dessa? Hoje em dia, existem muitas marcas. Então, vai variar muito, tanto de material, que existem torneiras de ABS, torneira de metal, no caso dessa aqui, um latão. Existem torneiras de inox, eu tenho uma aqui atrás também. Então, vai variar do material e também da marca. Então, se nós pegarmos uma torneira de latão, de uma marca, por exemplo, eu trabalho com algumas marcas aqui, como LG, LG Metais, GED. Então, essas marcas, elas vão ter, assim, uma variação de preço de R$ 70 até R$ 120. Agora, se nós formos pegar uma torneira Deca, uma torneira Docol, do mesmo modelo, nós vamos estar falando de torneiras assim de R$ 300, R$ 400. E o que você faz manutenção hoje, que você faz o conserto, geralmente é torneira mais ou menos desse valor, dessa média, 300, R$ 200. Isso, exatamente. Tem, até mesmo as torneiras simples, muitas pessoas preferem fazer o conserto do que trocar a torneira, colocar uma torneira nova. Mas se Por nós quê? pegarmos. Porque ela é muito mais prática e, muitos dos casos, os reparos, seja só a borrachinha ou seja o mecanismo inteiro, ele vai sair mais em conta do que uma torneira nova. Ah, ele vai sair mais em conta. Mas, por exemplo, E porque existe uma torneira mais ou menos de 70, 120. E aí, essa torneira foi lá e deu problema. Qual o valor que você cobra para consertar essa torneira? Essa torneira é em, de valor mais baixo. em média, aqui na minha cidade eu cobro de R$ 50 a R$ 60, dependendo do problema. Agora, se eu tiver que trocar somente o mecanismo, ou somente a parte do pescoço, ou somente o arejador, eu nem conto muito porque é muito difícil de dar problema, mas pode dar o problema. O que dá mais problema é o mecanismo de acionamento e aqui as vedações do pescoço. Eu cobro aí, em média, R$ 50 a R$ 60 se for fazer um. Agora, se eu fazer os dois, dependendo, dá para cobrar até um valor um pouco maior. Então, mas é porque assim, por exemplo, uma torneira de R$ 70. Aí, se for trocar tudo, vai sair às vezes mais caro que a torneira, não é isso? Só que muitas das vezes a pessoa, mesmo ela comprando uma torneira nova, ela vai ter que pagar alguém para estar trocando essa torneira. Então, o valor da mão de obra talvez vai dar no mesmo. Só que ela vai estar economizando no valor das peças, ao invés dela comprar uma torneira nova. Ah, entendi. E aí o preço que você cobra de 50 a 60 também é de uma torneira um valor maior.
É o mesmo Isso. valor ou não? Depende. Se nós pegarmos uma torneira, como eu mostrei aqui, deixa eu tentar abaixar um pouquinho aqui, só para vocês visualizarem melhor. Essa torneira aqui, que é uma torneira gourmet, que eu acho que muita gente já viu, é uma torneira monocomando. Esse reparo monocomando, ele é um pouquinho mais complicado de trocar. Ele demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado. Já é uma peça um pouco mais cara também. Então, o conserto de uma torneira dessa aqui pode variar de 70 a 90 reais. Uma parte, né? Uma Isso. peça ali, certo. Se nós falarmos do mecanismo de acionamento dela. Outras peças pode chegar a 150, 180, facilmente. Isso, exatamente. Essa torneira aqui, falando especificamente dessa, é uma torneira que custa R$ 1.300 aproximadamente. Então, ela pode dar problema nos engates, que o engate ele é próprio para a torneira monocomando, ele é diferente dessas torneiras convencionais. Tem também o gatilho de acionamento. Ele tem um reparo, a parte do reparo monocomando, que é um reparo 1/4 de volta, que ele aciona uma outra torneira. Aí tem o reparo monocomando. Tem as borrachas de vedações, da onde faz o movimento do pescoço ali também. Então, essa torneira também tem bastante peça para ser substituída. Mas como é uma torneira um pouco mais complexa de mexer, automaticamente o valor do conserto ele é um pouco mais caro do que essas torneiras convencionais. Certo. Então, a gente pode colocar uma média aí, R$70 para o conserto. Quanto tempo, mais ou menos, João, você leva para poder fazer um conserto desse aí? Se nós formos falar do conserto do mecanismo de acionamento, que é o que mais dá problema, 2 minutos. 2 minutos trabalhados. Eu cheguei na casa do cliente, comecei a mexer na torneira. Para desmontar e montar novamente, 2 minutos, 3 minutos, mais ou menos, isso já consegue ser feito. Dependendo da situação, não é uma coisa que o próprio cliente consegue trocar. Tem que ter o conhecimento. Porque muitas pessoas têm receio de colocar a mão. Às vezes por não ter conhecimento, né, seja na hidráulica ou seja com ferramentas, mas não é um serviço tão complexo assim de fazer, mas muita gente tem receio de colocar a mão. Vamos dizer assim, que a cada 30 pessoas, 1, 2 acaba colocando a mão para fazer o conserto. O restante acaba chamando um profissional especializado para estar fazendo o conserto. Porque pode danificar e tudo isso, né? Sim, não, já aconteceu de clientes tentarem fazer o conserto, não conseguiu e até piorou a situação, e aí veio pedir isso. Às vezes era para trocar só uma borracha, mexeu e acabou tendo que trocar o reparo completo, e aí tentou fazer o conserto, não conseguiu, e aí me chamou para estar fazendo o conserto dela. Porque para quem não conhece, quem quer entrar na área assim, parece uma coisa fácil até, né? Mas na verdade não é. Tem ali aquele caminho das pedras, aquele manejo ali, né? Exatamente. Ainda mais se nós formos falar dessa torneira monocomando, ela é uma torneira um pouco mais complexa de você mexer. Então, tem profissionais aqui na minha cidade que eles não gostam de estar mexendo, fazer o conserto da torneira. Eles fazem a instalação, porque é uma instalação, vamos dizer que ela é praticamente igual para todas as torneiras, só que, para manutenção, como ela é mais complexa, até mesmo profissionais da área acabam não querendo colocar a mão para não piorar. Porque você pega uma torneira de R$ 1.300, o mecanismo de acionamento dela monocomando vai ser em torno aí, se nós falarmos de uma torneira Deca, pode chegar na peça a custar até R$200. E como somos profissionais, a gente tem que dar garantia tanto do serviço, mas também temos que tomar cuidado com a peça para não danificar. E a gente tem que dar garantia também se viermos a danificar por erro, né, do nosso trabalho. Então, ao invés de o profissional colocar a mão e estragar uma peça de R$200, ele prefere perder esse serviço, passar para outro, do que ter esse prejuízo. Lembrando que aí sobra mais serviço, né? Para quem sabe fazer ali, vai sobrar para ele, não é isso? Bastante. Como já tem uma... E é bom lembrar que eu moro numa cidade, eu gosto sempre de falar isso, para mostrar o amplo mercado, né? Que é a hidráulica. Eu moro numa cidade de pouco mais de 40 mil habitantes. Se nós falarmos de uma cidade grande, uma cidade de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de habitantes, o leque de oportunidade de aparecer esse tipo de trabalho é muito maior. Não, com certeza. E lembrando, isso que eu ia lembrar também, que é na cidade, né? Você está falando da sua cidade, que tem poucos habitantes, São Paulo, uma cidade que tem
a maior população, com certeza o valor é outro, né? Por causa da demanda e tal, enfim. E esse cara vai conseguir cobrar um pouquinho mais caro, né? Exatamente. E aí, desse serviço, você falou que você consegue atender você atende de 2 a 3 chamados por dia, é isso? Varia muito do caso, às vezes até mais do que isso. É engraçado que tem dia que é uma loucura. Você pega um tipo de manutenção, aparece várias manutenções iguais. Então, pode chegar a fazer 5, 6 manutenções de torneira, porque é uma coisa que dá muito problema. Certo. Então, trazendo agora todo esse serviço, você diria que esse é o mais solicitado hoje em dia, vindo na sua ótica aí, né? Você que já está na área há 9 anos e tal. Sim, porque a torneira o item mais usado numa casa. Usado, né? Eu falei, você vai usar na cozinha, você vai usar no banheiro, você vai usar na área de churrasco. Existe também aquelas torneiras de jardim, que também dá para ser feito o conserto. Existe também, nós pegarmos cozinha, lavatório, jardim, área de churrasco, se houver mais essas, mas é um item que usa muito durante o dia. Todo mundo acaba usando da casa. E tem em praticamente todos os lugares, né? Lavanderia, banheiro, cozinha. Isso, lavanderia, exatamente. Tem pessoas que têm corredor na casa dos dois lados, então tem as torneiras de jardim dos dois lados. Aí você pega casas que tem 2, 3, 4 banheiros, 5 banheiros, como eu fui numa casa hoje que tinha 5 banheiros. Então Certo. são muitos itens, são muitas torneiras aí que pode dar problema. Se a gente pegar, por exemplo, de dois a 3 serviços, certo? Vamos colocar 3 serviços. Se a gente trabalhar com 24 dias úteis, então tem uma média aí de 72 serviços por mês só nessa área, né? Exatamente. Ou mais, né? 72 serviços ou mais. Até mais. Se a gente pegar 72 serviços aqui, eu gosto de fazer conta, entendeu? 72 serviços, deixa eu colocar aqui, vezes 7, R$70 a média, lembrando que é o mínimo por cidade, tá? Enfim, só nessa parte aqui, 72 serviços, dá cerca de R$5.040, cara. Serviços prestados de manutenção de torneira. Né? Vamos colocar muito rápidos de fazer, lembrar esse ponto, porque é um caso muito, um item muito prático de fazer, o conserto, claro, você tendo conhecimento, e você pode fazer vários desses num dia.